Sistemas operacionais. Professor Alexandre Freire. E vocês estão ouvindo a música Sonhei, do Lenine. Sonhei e fui, sinais de sim, amor sem fim, céu de capim. Eu olhando a vida, olhar pra mim, olhar pra mim. Sonhei e fui, mar de cristal, só água e sal, meu ancestral. E eu tão singular, me vi plural, me vi plural. Sonhei e fui, num sonho à toa, uma leoa, água de boa. E eu olhando ao tempo, me perdoa. E eu olhando ao tempo, me perdoa. Bom, tá bom já, né? Então vamos começar a aula, né? Deixa eu só desligar aqui o amplificador. Vamos lá, pessoal. Olá. Espero que estejam todos bem. Me perdoem aí por alugar o ouvido de vocês aí com as minhas desafinações. Mas vamos lá, o que importa é se divertir, né? Então, se a gente tiver a oportunidade aí de se encontrar pessoalmente, depois aí que as coisas melhorarem, quem sabe a gente não pode fazer um som aí. Bom, pessoal, na última aula, eu acabei esquecendo que tinha um pedaço dessa aula do capítulo 6 aqui, ó, que é de escalonamento de CPU, né? Tinha um pedaço aqui dessa aula que tinha ficado faltando, né? E era para eu ter falado disso na aula passada. Acabei não falando, né? Então vou ter que retomar esse pedacinho. Aliás, vocês não me cobraram lá, né? No WhatsApp, né? Então eu vou retomar aqui o finalzinho desse capítulo. E aí depois a gente volta lá pro capítulo 7 que a gente estava, né? Que é sobre sincronismo de processos, né? Deixa eu aumentar aqui. Então, ó, eu tinha parado nesse slide aqui, ó, 22, né, para falar de fila multinível, né? Então, o que é uma fila multinível? Só recordando aqui, né, a gente estava falando de... o que a gente estava falando? Agora eu fiquei agitado, né, esse negócio de pegar violão, tocar, que eu tô todo agitado aqui, esqueci até do que eu ia falar. Falando de escalonamento de CPU, né? Então, escalonamento de CPU... é o que, né? É o trabalho de vocês, né? Vocês vão fazer o trabalho sobre escalonamento de CPU. Isso tem a ver sempre com uma fila, né? Você tem uma fila de processos que estão disputando a CPU e o escalonador tem que decidir quem que vai usar a CPU, certo? Então sempre tem uma fila associada a isso, né? E aí, então, o que é essa fila multinível, né? A fila de pronto, que é a fila dos processos que estão pronto lá para pegar a CPU, ela vai ser particionada em duas filas separadas. Uma fila de primeiro plano e uma de segundo plano, tá? Então, no caso, o primeiro plano seriam os processos interativos, aqueles que o usuário está ali interagindo com alguma tela, né? Ou não precisa ser com uma tela, assim, interface gráfica, mas é alguma interação com o usuário, tá? Então, são processos que precisam estar sempre ocupando a CPU, né? De pouquinho em pouquinho, né? Dar uma fatia de tempo, né? Pequena para esses processos, para que o usuário tenha a sensação de que todos eles estão sendo executados ao mesmo tempo, né? Como agora aqui, por exemplo, na aula eu estou gravando o vídeo com o software, estou passando o slide com outro software e eu preciso que esses dois processos aí, eles rodem na minha cabeça aqui, eu preciso enxergar isso como se fosse simultaneamente. Por mais que eu tenha só um processador e
né? O escalonador ele vai executando um pouquinho de cada um, né? Mas o que ele não pode fazer é jogar tipo a CPU para um processo, ficar lá, aí depois de muito tempo ir para outro. Isso é o que não pode acontecer com processo interativo, né? Aí no segundo plano é uma outra fila, tá? Como se fosse uma outra fila, vai estar os processos batch. Tá? Os processos batch são aqueles que não são interativos, né? São aqueles que o usuário ele agenda lá, ele fala, eu quero que você processe tal coisa aqui para mim, e às vezes é um negócio que o cara vai pegar lá no, sei lá, daqui a 2 horas, no dia seguinte. Aliás, eu mesmo já fiz agendamento de processo batch nesse esquema, assim, de deixar lá para pegar depois de alguns dias, né? Eram umas coisas pesadas que eu tinha que fazer de experimento computacional. Estava usando um cluster lá de uma universidade aí, joguei lá o batch e deixei lá. Depois de alguns dias eu fui ver como é que ficou lá os resultados, né? Bom, e aqui, ó, aí a ideia de você ter esses dois níveis aqui, né, o interativo e o batch, é você poder usar escalonadores diferentes, né? Um escalonador apropriado para cada fila. Então, no caso da fila dos processos interativos, o escalonador mais indicado é o round robin, certo? Que é o que vai dividindo o tempo, lá vai dando a fatia de tempo curta para cada processo, para ele poder passar rapidamente pela fila toda e atender um pouquinho cada um dos processos e ficar fazendo isso de forma circular, vamos dizer assim, né? Agora já o batch não tem essa necessidade, né? Então o batch poderia ser um first come, first served, poderia ser também um shortest job first, né? O escalonamento precisa ser feito entre as filas. Escalonamento com prioridade fixa, ou seja, serve tudo em primeiro plano, depois em segundo plano. Então assim, né, se você tem duas filas, em algum momento você tem que decidir, o sistema operacional, né? Quando eu falo você, ou quando eu falo eu também nessa disciplina, sempre o sistema operacional, né? Então o sistema operacional, ele tem que decidir quando que ele vai pegar algum processo do primeiro plano e quando ele vai pegar do segundo, né? Então, uma abordagem seria assim, vamos atender todo mundo do primeiro plano primeiro. Aí depois que zerar o primeiro plano, aí a gente parte para o segundo plano, né? Qual que é o problema dessa abordagem? É que pode dar estagnação, né? Que se você nunca conseguir zerar o primeiro plano, né? Você fala, a hora que eu estou quase acabando, começa a entrar mais processos lá no primeiro plano, e aí eu nunca consigo zerar, né? Então se você nunca conseguir zerar, você vai ter problema de estagnação. Ou mesmo que zere, né? Tipo, você vai esperar zerar para você ir para o segundo plano. Mas e aí, o que você vai fazer? Você caiu para o segundo plano, aí de repente chega mais processo lá no primeiro. O que você faz? Você volta? Porque às vezes você pode até cair um pouco para o segundo plano, mas aí tipo, você cai pouco tempo, entendeu? Então o fluxo de processos no primeiro plano é tão grande que acaba gerando uma estagnação no segundo plano. Tá? Então essa abordagem ela tem esse ponto fraco. Outra abordagem é você dar uma fatia de tempo para cada fila. Então, por exemplo, você fala, eu vou dar 80% do tempo que eu tenho para o primeiro plano e 20% para o segundo. Então, vamos supor, a cada 10 milissegundos, você vai lá e fala, 8 milissegundos eu vou dar aqui para o round robin, distribuir aqui. Eu vou aumentar aqui só para ficar um pouco melhor, vou falar 100 milissegundos. Então, dos 100 milissegundos, 80 eu vou dar para o primeiro plano, 20 eu vou dar para o segundo. Então, eu pego os 80 milissegundos e falo para o round robin, round robin, vai dando esses 80 aí no teu escalonamento aí, do jeito que você quer, né? Para os processos que estão nessa fila. Aí ele, sei lá, ele vai dividir num quantum de 5 milissegundos, aí dá para ele atender vários processos aí, né? Aí ele vai lá, a hora que acabar esses 80 milissegundos, aí vem para o segundo plano. Aí ele vai falar aqui para o first come, first served. Vai falar, você tem 20 milissegundos aí. Aí vamos supor que ele pega um batch lá que tem só 10 milissegundos. Aí executou, aí vai para o próximo. Aí o próximo tem 30 milissegundos. Aí ele só vai executar 10. Aí depois que terminar, né, que aí acabou os 20 milissegundos aqui do first come, first served, aí ele vai tirar, vai preemptar
o processo e aí volta o controle pro primeiro plano, certo? Então aí não vai ter problema de estagnação, né? Porque aí sempre, a cada 100 milissegundos, você vai passar pelas duas filas, né? Então não vai ter estagnação em nenhuma delas. Aí um jeito de você generalizar isso, né? Porque a gente falou de dois níveis. Agora, você pode colocar em multiníveis, né? Mais do que dois. Né? E aí você de repente tem alguma divisão aí que faça sentido para você. Né? Então, uma abordagem aqui, ó, por exemplo, processos de sistema são os que têm maior prioridade. Então aqui no desenho os que estão em cima são os que têm maior prioridade, os que estão mais para baixo têm menor. Então processos do sistema é o que tem maior prioridade. Depois os processos interativos, depois processos interativos que fazem edição, né, que modificam dados, né? Depois processos batch e por último aqui o autor aqui do livro ele quis dar uma sacaneada em vocês aí. São os processos de alunos, né? Tipo estagiário, né? Sempre se lasca. É só uma zoeira aqui, né? Então a ideia da fila multinível é essa. Você divide em vários níveis e aí a cada nível você está associando uma prioridade aí, tá bom? Aí depois como que você vai atender isso? Você define, você fala de cada 100 milissegundos eu vou dar, sei lá, 50 para cá, depois 20 para cá, depois 10 para cá, depois 5 para cá e 5 para cá, sei lá, nem sei se somou 100 aqui na minha conta. Mas enfim, aí você, né, faz uma divisão dessa, escolhe qual escalonador você vai usar em cada nível, né? Então essa que é a ideia da fila multinível, tá bom? Aí tem essa outra fila de multinível, que é a fila de feedback multinível, né? Que aí qual que é a diferença dela para a anterior? É que ela permite que os processos migrem de níveis, porque aqui no caso, ó, um processo de sistema ele só vai estar nesse nível aqui, ele nunca vai cair, né? Um batch nunca vai subir para cá, né? Na fila de feedback multinível, um processo ele pode cair ou subir de nível. Então você vai ter que ter uma política que define quando que um processo cai, quando que ele sobe, né? E aqui ele fala, ó, dá para você implementar envelhecimento dessa forma. Vocês lembram lá o que é o envelhecimento, né? Que é assim, um processo, quanto mais tempo ele espera na fila, mais ele vai envelhecendo. E aí a gente quer, de alguma forma, aumentar a prioridade do processo mais velho para evitar estagnação, né? Então você fala, um processo que às vezes começou com uma prioridade bem baixa, ele entrou aqui no nível mais baixo, aí à medida em que ele vai esperando demais, ele começa a subir de nível. Então vai subindo a prioridade dele, né? Então você coloca lá um tempo lá, você fala, o tempo máximo de espera nesse nível é tanto. Esperou mais do que, sei lá, 50 milissegundos nesse nível, sobe para o próximo. E aí vai tendo uma política de sempre subindo o processo para, em algum momento, ele precisa executar, né? E às vezes também uma política para cair o processo de nível, né? Você fala, eu estou colocando os processos aqui em cima, os processos que eu acho que vão terminar logo. Aí de repente, pô, já dei CPU pra caramba, o processo ele não acabou, eu derrubo ele aqui para baixo, tá? Pode ser alguma coisa assim. Escalonador, blá blá blá. Então aí, para você implementar, né, um escalonador de feedback multinível, o que você vai ter que pensar, né? No número de filas que você quer ter, qual o algoritmo de escalonamento para cada fila, né? Qual o método usado para determinar quando que um processo sobe ou quando ele cai, né? Então, upgrade ou rebaixar, né? Então, qual a política que define, né, um processo subir ou descer de nível? Método usado para determinar em qual fila um processo entrará quando esse processo precisar de serviço. Então ele começa em qual nível, né? É outra política que você tem que ter. Então você pode até definir tipo assim, né? Falar se for do sistema já começa nesse nível, se for interativo começa nesse nível, né? Só que na fila de feedback isso não é estanque, né? Isso pode mudar. Então, mas aí você tem que ter uma política de entrada, tá? Então essa aqui poderia ser a política de entrada. Aí depois não significa que todos os processos que estão aqui são processos de sistema, porque pode ter subido
sei lá, um processo interativo, um processo de estudante. Você pode pôr a política aqui que o processo de estudante nunca sobe, né? Exemplo de fila de feedback multinível. Então, aqui ele vai dar um exemplo concreto, né? Com 3 níveis. Então ele tem uma fila Q0, fila Q1 e fila Q2. Aí na fila Q0 vai usar o escalonador round robin com quantum de tempo de 8 milissegundos. Depois no próximo nível, round robin de novo, só que agora com 16 milissegundos de quantum. E por último, first come, first served, no último nível, né? Aí a política dele é assim, quando entra um novo job, ele entra na fila Q0, né? Aí quando ele ganha a CPU, então ele vai ter lá os 8 milissegundos, né? Quando chegar a vez dele. Se ele não terminar, aí o job cai de nível, tá bom? Então, se for um processo curto que termina lá, um processo, assim, um burst de CPU, né? Que um processo pode ter vários bursts de CPU. E a gente está interessado assim, no próximo burst de CPU do processo. Então, se esse próximo burst dele for curto, e vocês lembram que aqui, ó, vamos voltar aqui naquele slide aqui, ó. Cadê? Quantum de tempo? Não era esse slide. Aqui, ó. Lembra que ó, a maioria dos processos tem menos do que 8 milissegundos de duração de burst de CPU, tá? Então, ou seja, a gente espera que, você dá 8 milissegundos para o processo, ele vai terminar esse burst dele, tá? Se isso não acontecer, aí ele cai para o segundo nível. E aí no segundo nível ele vai ter 16 agora dessa vez, né? Então a próxima vez que ele pegar a CPU, ele vai ter o dobro de tempo. Se ele não completar, aí, meu amigo, esse processo provavelmente é um processo que vai demorar mais, né? Sei lá, é difícil dizer, mas enfim. A política aí é essa, aí joga para uma first come, first served, né? É claro que, tipo, um processo interativo não poderia cair nesse esquema aqui, porque processo interativo sempre tem que estar com escalonador round robin, certo? Senão ele corre o risco de ter aqueles... Tem muita gente aqui na frente dele, ele tem que esperar demais para pegar a CPU de novo. Tá? Então eu tô aqui gravando o vídeo, de repente trava lá o processo, ele fica esperando tipo 2 minutos, ferrou, acabou com a minha aula, né? Quer dizer, não sei, né? Minha aula também, 2 minutos a mais, 2 minutos a menos, acho que não vai vai fazer diferença nenhuma. Mas deu para sacar, né? Então isso aqui é só um exemplo meio fictício aqui. Aqui o desenho, né? E aqui, ó, nesse esquema que foi definido, o processo ele só cai de nível, ele não sobe mais, tá? Então, ou ele entra por aqui pelo nível mais alto e sai, porque ele conseguiu terminar com 8 milissegundos. Se ele não conseguiu, ele cai. Aí se ele depois dos 16 aqui ele conseguiu, aí ele sai. Acabou, né? Se não, ele cai para o próximo nível e daqui ele só sai quando ele terminar. Tá bom? Ele não sobe mais, tá? Tipo a pipa do vovô. Piada sem graça. Escalonamento de múltiplos processadores. Escalonamento de CPU mais complexa quando múltiplas CPUs estão disponíveis. Então, quando o teu escalonador ele tem vários processadores disponíveis, tem mais coisas que precisam ser levadas em conta, né? Por isso que fica mais complexo, né? Então, uma situação, por exemplo, eu tenho vários processadores homogêneos dentro de um multiprocessador. Então, uma situação específica. Eu sei que os processadores... O que é os processadores serem homogêneos? Eles têm a mesma velocidade, né? Então, se eu dou tipo 8 milissegundos para um processo num processador e depois dou 8 milissegundos para outro processo em outro processador, eu sei que eu estou dando a mesma quantidade lá de CPU para os dois. Agora, se os processadores não fossem homogêneos, né, você fala, eu tenho um processador A que é 2 vezes mais rápido do que o processador B, então, tipo, se eu dou 8 milissegundos no A, para ficar equivalente, eu teria que dar 16 milissegundos no B, para ficar equivalente, né? Então, o escalonador tem que saber isso, né? Se os processadores são homogêneos ou não são. Se eles também estão dentro de um multiprocessador, né? Então eles estão acessando o mesmo cache, né? Tem que ver a arquitetura lá,
e ver enfim, você tem que saber aí o que isso pode mudar ou não no teu escalonamento, né? Outra coisa que também é uma preocupação aqui eu não vou nem dizer compartilhamento de carga, tá? Acho que o termo mais usado é balanceamento de carga, tá? O que é o balanceamento de carga? É você deixar todas as CPUs com uma carga de trabalho mais ou menos parecida, né? Então, quando a gente tem uma CPU só, o escalonador ele vem basicamente para evitar a ociosidade da CPU, né? A necessidade, digamos, primordial aí do escalonador é essa. Evitar, e não é só essa finalidade, mas uma finalidade aí chave aí, uma das principais finalidades de um escalonador é evitar ociosidade de CPU. Aí quando você tem várias CPUs e você dependendo de como você distribui a carga, pode ser que uma ou outra CPU fique mais ociosa, entendeu? Porque você dividiu errado a carga de trabalho, acabou que uma terminou antes da outra ali e ficou sem nada para fazer. Então também você tem que deixar o serviço mais ou menos balanceado. Então as CPUs têm que ter mais ou menos a mesma carga de trabalho. Multiprocessamento assimétrico. Somente um processador acessa as estruturas de dados do sistema, aliviando a necessidade de compartilhamento de dados. Então, aqui é um tipo, né, de processamento distribuído em que eu tenho um processador só que meio que coordena os outros, porque ele é o que acessa as estruturas do sistema e os outros vão fazer, digamos que, tarefas aí mais secundárias, vamos dizer assim, né? Aí provavelmente esse processador aqui que acessa as estruturas do sistema é o que é mais veloz, né? Então você tem um processador lá que é o Bambambam, e portanto ele é que faz lá as coisas mais importantes, tal, que manipula as estruturas do sistema, e os outros processadores, né, vão ter outras coisas para fazer. Então, o caso do processamento simétrico é quando tipo, você tem processadores equivalentes e qualquer um deles faz a mesma coisa, né? Poderia fazer a mesma coisa. No caso assimétrico, não, você tem papéis diferentes, né? Isso também não está relacionado só com essa questão que eu falei de ter um processador mais rápido que os outros, tá? Não é só isso, não. Você poderia ter processadores com a mesma velocidade, mas por alguma razão de como fazer as coisas mesmo, você querer deixar um processador dedicado para manipular as estruturas do sistema. Você fala para diminuir a chance de dar algum problema e tal, né? Para a organização das coisas, né? Você poderia optar por fazer o processamento assimétrico. Escalonamento de tempo real. Então aqui o que acontece? Determinados sistemas têm necessidade de ter uma resposta. A resposta aqui não é nem resposta, né? Na nossa terminologia aqui é aquele que a gente chama de tempo de retorno, né? Então alguns processos eles precisam ter o tempo de retorno garantido. Eu falo, se esse processo entrar na fila, ele tem que terminar de executar em no máximo 10 milissegundos. Então você tem sistema que precisa dessa garantia, né? Se falar é um carro dirigido lá de forma autônoma, né? Então, tipo, o carro tá lá na estrada e ele precisa, né, processar aquilo, ele tem que ter uma garantia de tempo. Não adianta o gato lá vai atravessar a rua na frente do carro e o sistema operacional deixar o processo lá na fila e depois que o carro atropelou o gato não adianta mais processar nada, né? Então precisa ter uma garantia de tempo, né? Você fala, esse processo eu tenho que garantir que ele termina num certo tempo, tá? Então isso aqui é o tempo real rígido, tá? Aí é claro que a gente está falando de sistemas bem específicos, né? Então são sistemas que também têm um controle maior de quais são os processos que vão entrar, né? Porque um computador assim de usuário, né? Desktop, esses que a gente está acostumado a usar, o sistema operacional não tem muita previsão de quais são os processos que ele vai ter que escalonar lá, né?
O usuário pode, né, jogar um game, abrir o browser, fazer um monte de coisa totalmente, né, diferente de outro usuário. Agora, um sistema desse de automóvel aí, que dirige automóvel, é um sistema bem específico, né? Então, esses sistemas de tempo real rígido, eles são bem específicos. E aí tem também o tempo real flexível, que tipo, é quase a mesma coisa, só que permite aí alguma flexibilidade no tempo de retorno lá dos processos. Tá? Então ele fala, ó, não é que tem que ser tipo 10 milissegundos. É desejável que seja, mas se for um pouquinho menos, né, demorar um pouco mais, né, não tem problema. Mas tipo, alguma margem de flexibilidade. Né? Então, tempo real flexível. Tá? Escalonamento de thread. Então tem escalonamento local e escalonamento global. Então o que acontece? Quando a gente cria threads, as nossas threads elas podem estar disputando os recursos com as outras threads dos outros processos, né? Ou ela pode estar disputando recursos só com as threads desse processo. Né? Então, quando é local, são as threads que só disputam recursos aqui dentro desse processo. Agora, as threads que estão no escopo global é porque elas disputam recursos com outras threads que estão fora desse processo. Tá? E aí, para isso, você vai ter escalonadores diferentes. Então, tem um escalonador que pega todas as threads de todos os processos que estão nesse escopo global, né, que estão disputando recursos com outros processos, e vai escalonar entre essas threads. E aí agora, quando você tem tipo, threads dentro de um mesmo processo que não estão disputando esses recursos globais, né, elas estão disputando recursos locais, aí eu vou ter um outro escalonador só para essas threads. Tá? Que aí é o que entra aquele negócio do lightweight process, que a gente tinha visto. Quer ver? Até deixei o desenho aqui. Ó. Né? Então tá a thread do usuário aqui, aí tem o lightweight process, que a gente disse que era tipo meio quase que um processador virtual, vamos dizer assim. E aí tinha a thread de kernel que atendia essa thread de usuário. Né? Então, aqui a gente está falando de escopo local, tá? Então são threads dentro de um mesmo processo que elas disputam recursos, só recursos dentro desse processo. Tá? Elas não disputam recurso com as outras threads de outros processos. Então, o que acontece? Quando for a vez do escalonador falar, eu vou pegar uma thread desse processo, ele vai pegar daqui do lightweight process. Ele vai falar, qual é a próxima thread que eu tenho que executar desse processo aqui? Essa informação vai estar aqui. Aí a thread de kernel vai executar o que está aqui. Né? Aí, então, ou seja, quando o escalonador global falar essa thread de kernel aqui, ó, é tua vez de executar, ela vai pegar e vai pegar a thread do lightweight process para executar. Tá? Aí, agora, quando for, o que faz o escalonador local? O escalonador local, ele vai falar assim, ó, qual é a próxima thread do processo que eu quero jogar no lightweight process? Então, toda vez que for executado o escalonador local, ele vai fazer isso, ele vai, de repente, trocar aqui, vai fazer uma troca de contexto, né? Vai falar, ó, sai essa thread e entra essa outra, aqui no lightweight process. Aí deixa aqui no lightweight process. Em algum momento, o escalonador global vai dar a vez aqui para essa thread, aí ela vai executar o que está aqui no lightweight process. Beleza? Então, ou seja, a tua thread, quando ela está nesse escopo local, ela passa por dois escalonadores, né? O escalonador local tem que escolher ela para entrar aqui no lightweight process, e depois o escalonador global tem que selecionar essa thread aqui do kernel, tá? Para atender a tua thread de usuário, beleza? Agora, quando a tua thread ela está no escopo global, aí ela já vai direto disputar os recursos com outras threads de outros processos, né? Então ela não vai passar por isso aqui, ela já vai estar no outro esquema com todas as threads misturadas de todos os processos, tá? Certo?
Aí aqui tem, tá pequeno esse aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver aí. Mas é só um exemplo aqui, ó, usando a API pthread para criar threads definindo o escopo da thread, né? Se eu quero a thread no escopo global ou se eu quero no escopo local, tá bom? Então ele cria aqui, ele seta o escopo, né? Ele fala, ó, ele está criando aqui no escopo global, né? Que é o escopo de sistema, né? Então criou, está setando aqui o escopo como global e aí ele está criando várias threads aqui, ó, tá? Aqui tem uns negócios aqui, né? Enfim, mas é tudo inicializações aqui, né? Tá vendo qual que é o escopo dessa thread, né? Então, quando eu estou rodando aqui dentro do main, qual que é o escopo, né? Aí ele imprime aqui, ó, eu estou rodando no escopo de processo, eu estou rodando no... O de processo é o escopo local, né? Aqui é o escopo global, né? Então eu falo, eu estou rodando em qual escopo? Estou rodando no escopo do global ou local, né? É, Aí beleza, depois ele fala, vou criar threads com escopo global. Aí ele cria aqui um certo número de threads e aqui cada uma dessas threads vai rodar essa função aqui runner, tá? Que é essa que está aqui embaixo. Que é, eu não sei se vocês sabem aqui no C, né? Quando você declara a função com asterisco, é porque você quer usar ponteiro de função, né? Então aqui quando eu escrevo runner aqui eu estou dando um ponteiro dessa função aqui, ó, tá? Então, a thread, para criar a thread, eu tenho que passar um ponteiro de função para ela, que é a função que, quando a thread for executada, é a função que vai ser chamada, tá bom? Então, eu estou criando várias threads aqui, passando esse mesmo ponteiro de função. E aí, depois eu estou fazendo join aqui, né? Então, ou seja, a minha thread aqui do main, ela vai esperar a todas as threads que foram criadas aqui terminar, para depois ela continuar aqui, tá bom? Beleza? Então ela fica travada aqui nessa linha até terminarem todas as outras threads que ela criou. Tá bom? Mas depois também ela não faz mais nada, né? É isso, tá bom? Só para vocês verem aqui que dá para você escolher o escopo da thread. Isso estou falando no C, tá? No Java acho que agora eu não sei. Para falar a verdade, eu não sei. Eu acho que no Java você não consegue escolher o escopo, mas eu não sou tipo um cara expert em threads para falar, tá? Nem em threads, em nenhuma linguagem, e também não sou expert em Java também para falar. Escalonamento em Java. Política de escalonamento livremente definida. Uma thread é executada até o seu quanto de tempo expirar, ou então ela for bloqueada para entrada e saída, ou então ela sair do seu método run. Tá? Então, ou seja, nessas três situações aqui, são situações em que o escalonador é não preemptivo, né? Porque ele esperou o teu quantum de tempo acabar, então ele não preemptou você, ele não te arrancou da CPU, né? Então a tua thread foi bloqueada por entrada e saída. Então a tua thread fez uma chamada de entrada e saída, então, de novo, ela saiu da CPU porque ela quis. E a outra também é terminar o método run. Né? Se bem que na verdade eu estou falando aqui, ó, o seu quantum de tempo expirar, então tipo, na verdade isso aqui é preemptivo, né? Tipo, quando você dá um quantum de tempo e aí você arranca o processo, a thread da CPU, isso já é escalonamento preemptivo, né? Então, na verdade, na situação 1 aqui já é preemptivo. Aqui ele está falando, alguns sistemas podem dar suporte à preempção, né? Mas o 1 aqui já é preemptivo, tá? Quando você arranca como é que chama? Você arranca o processo da CPU sem ser uma dessas situações aqui, que tipo o processo terminou, então o processo fez chamada de entrada e saída, né? É preemptivo o escalonador, tá? Aqui, ó, como setar a prioridade da thread no Java, né? Então no Java tem essas três prioridades aqui, ó, normal, máxima e mínima, né? Isso no Java, deixa eu só ver um negócio. Ah, não, eu já falei, acho que já falei bobagem aqui. Não, então, eu acho que no Java, tipo assim, eu acho, tá, pessoal? Agora eu tô fazendo um chute aí, tá? Um chute de fora da área, tá?
Porque eu acho que, meu, no Java, se ele só tem essas três constantes aqui, ó, é porque pro Java meio que só esses três aqui importam, tá? Mas eu tô chutando de fora da área. Porque aqui, ó, então no Java eu tenho o min, o normal e o max. Aí, tipo, como que eu faço a correspondência disso com a prioridade do Windows 32, né? Aí no Windows 32 ele tem essas 10 aqui, ó, né? Não, acho que eu tô lendo errado essa tabela. Eu acho que o Java, então, na verdade é o contrário. Desculpa, tá, pessoal, mas também isso não, assim, conceitualmente não tem nada demais aqui. É só uma questão de saber como as coisas funcionam. Se você precisar fazer programação multithread em alguma linguagem, você tem que ler a documentação, enfim. Mas aqui, ó, então eu acho que eu falei o contrário, na verdade. Eu acho que o Java ele tem 10 prioridades diferentes, né, de 1 a 10. Só que, por exemplo, o Windows 32 ele não tem 10, ó. Então, se você falar prioridade 1 ou prioridade 2, para ele é a mesma coisa. É lowest, né? Depois, então, setando 1 ou 2 no Java, se você for a thread do Java, em algum momento ela vai virar uma thread lá do sistema operacional. Aí tanto a prioridade 1 como 2 ela vai ter a mesma prioridade lá no sistema operacional, vai ser lowest, né? A mesma coisa, 3 e 4 vai ser below normal, né? Enfim, tá? Então, ó, 6 e 7 é a mesma, 8 e 9 é a mesma, tá bom? Beleza. Escalonamento de thread Java nos Solaris. Então aqui, ó, eu setei uma certa prioridade na minha thread, só que a hora que isso virou uma thread nativa, ele acabou se tornando uma outra prioridade. Então, né, eu falei, eu quero prioridade normal aqui, ou sei lá, prioridade 4. Né? A prioridade 4 do Java é a 2 aqui do Windows. Né? E eu não sei qual que é no Solaris. Né? Então, sabe, a prioridade que você setou aqui, ela vai ter vai ser mapeada para uma outra prioridade da thread do sistema operacional, tá? Aí depois, na hora que cai se for a thread local lá, escopo local, né? Aqui ela vai para o lightweight process, aí talvez ainda tenha uma outra prioridade aqui, né? E aí depois tem a thread de kernel, que aqui ele está dizendo que no Solaris a prioridade que está setada lá no lightweight process é a mesma que está setada aqui na thread de kernel. Né? Avaliação de algoritmo. Como que a gente avalia um algoritmo de escalonamento? Né? Modelagem determinística. Apanha a carga de trabalho pré-determinada, em particular, e define o desempenho de cada algoritmo para essa carga de trabalho. Então aqui eu falo, se eu tivesse, é o que a gente faz aqui nos slides, né? Quando a gente faz os slides, a gente pega lá, simula, né? Eu tenho um processo 1, processo 2, faz aquele diagrama de Kant, lá de Gantt, né? Aqui, né? Faz o gráfico de Gantt. Eu confundo, tem o Kant e tem o Gandhi, né? E aí agora tem o Gantt. Então aqui, ó, peguei os processos e olhei, ó, nesse simulador aqui vai dar isso aqui. Aí eu sei qual que é o tempo disso, tempo daquilo, né? Então é o que a gente meio que faz aqui nos slides, né? Isso é um jeito de avaliar o escalonador. Outro jeito de fazer, implementa, que é o que vocês vão fazer no trabalho, né? Só que no trabalho, assim, vocês não vão implementar de verdade mesmo, né? Vocês vão meio que simular. Mas um outro jeito de fazer é implementar mesmo os escalonadores lá dentro do sistema operacional, pegar, fazer teste e tal, rodar, né? Então, ou seja, aqui, ó, eu tô meio que calculando na minha cabeça aqui, né? Tipo, porque qual é a diferença, né? Você fala, mas então para que implementar? É porque na hora que você implementa, aí você vai ver como que ele se comporta na real mesmo, porque vai ter a troca de contexto mesmo, né? Aqui nessa modelagem determinística, a troca de contexto ela não acontece de fato, né? Aqui na implementação ela acontece, tá? Então, né, te permite aí fazer um teste mais realista, tá?
E a outra, esse modelo de enfileiramento, aí você vai bolar meio que uma estatística. Quer ver? Deixa eu ver se está aqui no desenho. Não, esse aqui é o do desenho por simulação, né? É tipo meio que a implementação. O modelo de enfileiramento, como é que era mesmo? Bateu um branco aqui agora. É que eu acho que isso está relacionado mais com a carga de trabalho, né? Então, tipo, quando você pega aqui, ó, para fazer a modelagem determinística, você tem uma carga de trabalho pré-determinada. Então, você fala, eu vou pegar um histórico que eu tenho dos usuários lá, né? Que aí eu sei, tipo, mais ou menos as características, né? Que nem a gente falou lá. Por exemplo, a gente espera que... Cadê, ó? Soubesse que estava longe. Ó, isso aqui, ó, é uma carga de trabalho específica, né? Pegaram lá processos de usuário, fizeram aqui uma estatística. Vai acontecer mais ou menos isso. Quer dizer, nessa carga de trabalho acontece isso aqui, né? Tipo, os processos terminam aqui com menos de 8 milissegundos, a maioria já termina e tal, né? Então, isso eu peguei de uma carga de trabalho específica. Agora, quando eu uso o modelo de enfileiramento, eu faço alguma estimativa, assim, baseada em algum modelo matemático. Eu falo, eu sei que tipo tantos por cento do processo são assim. E aí então é mais teórico, eu diria, né? Então você vai tipo fazer os modelos e aí você vai computar o desempenho dos seus escalonadores usando esses modelos, tá? Então você fala, se eu fosse é como gerar dados artificiais, né? Então aqui eu tenho uma carga de trabalho específica. Aqui eu não tenho, mas eu vou bolar isso tipo de acordo com alguma estimativa que eu tenho, né? Eu falo, eu posso também fazer a estimativa de quanto gasta uma troca de contexto, né? Então isso tudo com estimativas que eu de algum jeito eu tenho, né? Tá bom? É isso. Com isso terminamos o capítulo 5. Aí, será que eu faço uma pausa aqui? Ou já vamos. Eu acho que eu vou fazer uma pausa, vai. Por mais que o vídeo fique curto, pelo menos a gente não mistura assuntos aqui, né?